Pegue o ônibus, estamos comprando um Tesla para sua irmã, disse papai. Na formatura, o reitor anunciou e agora, nossa mais jovem graduada bilionária. Meus pais largaram seus programas. Eu sou Brooke Mitchell, 22 anos, e ainda me lembro de como foi estar parada naquele ponto de ônibus no meu Capelo e Beca, enquanto meus colegas passavam dirigindo seus carros. A pior parte não foi a garoa de Seattle ou os olhares curiosos. Foi a mensagem que iluminou meu telefone, uma foto da minha irmã Amber de 19 anos posando ao lado de seu Tesla novinho em folha, seu presente de formatura dos nossos pais. Os mesmos pais que me disseram que o ônibus era um meio de transporte perfeitamente confiável para minha formatura universitária. Nossa família não estava passando por dificuldades financeiras. Este era apenas mais um capítulo de uma vida inteira sendo a filha invisível. Antes de contar como finalmente me defendi depois de anos sendo a criança esquecida, deixe-me saber de onde você está assistindo e clique no botão de inscrever-se se você já se sentiu invisível na sua própria família. Crescendo na sombra. Cresci em Bellevue, um subúrbio confortável de Seattle onde a maioria das famílias vivia bem, mas tentava não ostentar. Meu pai Ryan trabalhava como desenvolvedor de software sênior para uma grande empresa de tecnologia, ganhando um salário que nos colocava firmemente na classe média alta. Minha mãe Stephanie vendia imóveis de luxo, levando clientes em sua Mercedes para ver propriedades à beira do lago. Morávamos em uma bela casa de 4 quartos com vista para o Lago Washington. Do lado de fora, éramos a família americana perfeita, mas dentro dessas paredes, havia uma hierarquia clara, e rapidamente aprendi meu lugar nela. Minha irmã Amber era criança dourada desde o momento em que nasceu. 3 anos mais nova que eu, ela de alguma forma comandava o ambiente de maneiras que eu nunca consegui. Ela tinha o carisma e a graça social da nossa mãe, a sagacidade rápida do nosso pai, e um tipo de confiança magnética que eu tanto invejava quanto admirava. Eu, por outro lado, era responsável, estudiosa, quieta e, segundo minha mãe, muito sensível. O padrão começou cedo. Quando eu tinha 7 anos e Amber tinha 4, lembro dos nossos pais filmando cada segundo do recital de dança do pré-escolar dela. 2 semanas depois, eles perderam minha feira de ciências da escola, onde ganhei primeiro lugar porque Amber estava resfriada. Mamãe me garantiu que não era grande coisa e que haveria outras feiras de ciências. Quando mostrei a eles minha fita azul naquela noite, eles olharam rapidamente enquanto ajudavam Amber a construir uma fortaleza de travesseiros na sala. Que legal, querida, disse minha mãe antes de se voltar para Amber. Olha como sua irmã é criativa com essas almofadas. No ensino médio as diferenças se tornaram mais pronunciadas. O quarto de Amber foi redecorado 3 vezes para combinar com seus interesses em evolução. Meus móveis permaneceram o mesmo conjunto da infância, com meus pais prometendo que atualizaríamos em breve por anos. Quando eu trazia notas excelentes para casa, meu pai acenava e dizia, é isso que esperamos de você, Brooke. Quando Amber conseguia tirar BS e CS, eles a levavam para tomar sorvete para celebrar sua melhoria. O exemplo mais gritante veio em nossos respectivos aniversários de 16 anos. Para o meu, tivemos um jantar modesto no meu restaurante local favorito com apenas nossa família imediata. Recebi presentes práticos, um laptop para trabalhos escolares, algumas roupas e a promessa de que me ajudariam a encontrar um carro usado quando chegasse a hora. Para o aniversário de 16 anos de Amber, eles alugaram um local, contrataram um DJ e convidaram 60 de suas amigas mais próximas. Ela recebeu roupas de grife e joias e o presente principal, um Honda Civic novinho em folha com um grande laço vermelho em cima. Quando apontei a diferença, minha mãe disse, Amber é mais social, querida. Ela precisa dessas coisas para construir confiança. Você sempre foi tão independente. 2 meses depois que Amber ganhou seu Honda novo, eles finalmente me ajudaram a comprar meu primeiro carro. Um Toyota de 10 anos com ruídos misteriosos no motor e uma porta do passageiro que não abria por dentro. Tem personalidade, disse meu pai, batendo no capô, e vai te ensinar sobre manutenção de carros. Anos do ensino médio. Durante o ensino médio, o padrão continuou. Meus pais compareceram a todos os jogos de vôlei de Amber, mas foram a apenas 2 das minhas competições de debate, apesar da minha equipe chegar às finais estaduais. Quando fui aceita na Universidade de Washington com uma bolsa parcial acadêmica, meus pais pareciam mais interessados no baile de formatura que se aproximava de Amber do que nos meus planos universitários. Claro que você passou, disse minha mãe quando mostrei minha carta de aceitação. Você sempre foi inteligente. Agora, você acha que Amber deveria usar o vestido azul ou o prateado para o baile? O prateado realmente realça os olhos dela. A única pessoa que realmente me via era minha avó Hannah. A mãe da minha mãe era uma professora de inglês aposentada que valorizava a educação e trabalho duro. Quando meus pais perderam meu discurso de formatura como oradora da turma porque Amber tinha um torneio em Portland, vovó Hannah estava lá na primeira fila, radiante de orgulho. Eles não veem o que eu vejo, ela me disse depois, apertando minha mão. Mas um dia você construirá uma vida onde seu valor será reconhecido, Brooke. E será lindo. Me agarrei a essas palavras durante a faculdade. Enquanto Amber seguiu meus passos para a Universidade de Washington alguns anos depois, apesar de ter notas e pontuações de testes mais baixas, nossas experiências universitárias não poderiam ter sido mais diferentes. Trabalhei 20 horas por semana na biblioteca do campus para complementar minha bolsa. Mantive uma média de 3,9 e vivi frugalmente em um apartamento compartilhado com 3 outros estudantes.
Amber morou nos dormitórios caros no primeiro ano, depois se mudou para um complexo de apartamentos de luxo, popular entre as meninas da Irmandade. Ela se juntou a uma irmandade, mudou de curso 3 vezes e manteve o que ela chamava de uma média C sólida. Meus pais pagaram a mensalidade completa dela, aluguel, e deram uma generosa mesada mensal. Enquanto isso, eu esticava cada dólar e pegava turnos extras durante os feriados para conseguir pagar as contas. Durante tudo isso, eu dizia a mim mesma que um dia eles viriam minhas conquistas. Um dia eles ficariam orgulhosos de mim da maneira que ficavam orgulhosos de Amber. Conforme minha formatura universitária se aproximava após 4 anos de trabalho duro, pensei que talvez, só talvez, este seria aquele momento. Eu havia conseguido uma entrevista de emprego em uma prestigiosa empresa de marketing em Portland. Estava me formando com honras. Certamente agora eles me viriam. Eu estava errada. Mas não sabia o quão errada até o dia em que descobri sobre o Tesla de Amber. O último semestre. Meu último semestre da faculdade foi uma maratona de noites em claro, sessões de estudo alimentadas por café e equilibrando o trabalho com candidaturas para estágios. Enquanto meus colegas estavam curtindo as últimas baladas da faculdade e viagens de férias de primavera, eu estava fazendo turnos duplos na biblioteca e finalizando meu projeto de conclusão. Apesar do esgotamento, mantive minha média 3.9 e até consegui uma entrevista de emprego na Horizon Marketing em Portland. Tudo isso enquanto meu Toyota antigo fazia ruídos cada vez mais preocupantes sempre que eu dirigia acima de 60 km por hora. 3 semanas antes da formatura, liguei para meus pais para discutir a logística do grande dia. Eu vinha deixando dicas há meses de que meu carro provavelmente não conseguiria chegar até a formatura, especialmente porque a cerimônia era no campus principal, uns bons 30 minutos do meu apartamento. Então, sobre o dia da formatura eu disse, torcendo o fio do telefone ao redor do dedo enquanto caminhava pelo meu pequeno quarto. Estou um pouco preocupada com o transporte. O Toyota está fazendo aquele barulho de batida de novo, e o mecânico diz que pode ser o câmbio. No meu pai respondeu, claramente distraído. Eu podia ouvi-lo digitando no teclado ao fundo. Uma das suas colegas de quarto não pode te levar? Elas todas estão participando da cerimônia também, pai. Todas precisamos estar lá cedo para a formação. Bem, vamos dar um jeito. Minha mãe se juntou na extensão. A propósito, contamos que Amber fez a lista de mérito deste semestre? O orientador dela diz que se ela continuar assim, pode se formar um semestre mais cedo. Mordi o lábio, sabendo que a lista de mérito de Amber na escola de comunicações exigia apenas uma média 3.2, muito longe da minha consistente 3.9. Ainda assim, as parabenizei. E tentei mais uma vez abordar minhas preocupações sobre transporte para a formatura. Estava pensando que talvez... querida, podemos conversar sobre isso depois? Minha mãe interrompeu. Seu pai e eu estamos saindo para olhar algo especial para Amber. Por favor, te ligamos amanhã. Eles desligaram antes que eu pudesse responder. A descoberta. 2 dias depois, passei na casa dos meus pais para pegar algumas roupas de inverno que havia guardado no porão deles. Eles não estavam me esperando. E quando entrei com minha chave, ouvi-os conversando animadamente na cozinha. Amber vai pirar quando vir, meu pai estava dizendo. O interior branco é perfeito. Eu sei. E o vendedor disse que podemos tê-lo pronto até o próximo fim de semana. Bem a tempo para a formatura de Brooke. Amber pode dirigir até lá e mostrar para todo mundo. Congelei no corredor, meu coração batendo forte. Você não acha que é um pouco demais para uma caloura? Meu pai perguntou, embora seu tom sugerisse que já havia sido convencido. Um Tesla é um carro sério. Ryan, ela manteve uma média AB este ano enquanto se ajustava à vida universitária e da Irmandade. Isso merece reconhecimento. Além disso, o Honda dela já tem 2 anos, e todas as irmãs da Irmandade estão ganhando carros novos para o 2º ano. Devo ter feito algum barulho porque ambos olharam para cima, surpresos ao me ver parada na porta. Brooke, não ouvimos você entrar, disse minha mãe, fechando rapidamente o laptop que estavam olhando. Vim pegar minhas coisas de inverno, eu disse baixinho. O que é isso sobre um Tesla? Antes que pudessem responder, a porta da frente se abriu com força, e Amber entrou saltitante. Sua bolsa da Irmandade pendurada no ombro e seu cabelo loiro perfeitamente arrumado apesar da garoa de Seattle. Mãe, pai, adivinhem? Kelly's pais compraram um Range Rover para ela para o 2º ano, e é absolutamente. Ela parou quando me viu. Oi Brooke, o que você está fazendo aqui? Meus pais trocaram um olhar que confirmou tudo que eu havia ouvido. Minha mãe se recuperou primeiro, seu sorriso de corretora de imóveis deslizando para o lugar. Na verdade, temos algumas notícias empolgantes, ela disse, colocando o braço ao redor de Amber. Íamos esperar, mas já que todos estão aqui, Amber, querida, em reconhecimento ao seu trabalho duro este ano, e já que Brooke está se formando na próxima semana, meu pai terminou por ela, radiante de orgulho. Estamos comprando um Tesla Model 3 para você, branco com o pacote interior premium que você queria. Amber gritou e pulou para cima e para baixo enquanto eu ficava ali, invisível mais uma vez. Não apenas estavam comprando um Tesla para ela como recompensa por notas medíocres de caloura, mas de alguma forma estavam enquadrando isso como conectado à minha formatura, um evento que deveria ter sido sobre celebrar minhas conquistas. Meu Deus! Vocês estão falando sério? Um Tesla? Taylor vai morrer. Amber jogou os braços ao redor dos nossos pais, então se virou para mim com um sorriso malicioso. Viu, Brooke?
Algumas de nós ganhamos carros que realmente funcionam. Abri a boca para dizer algo, qualquer coisa, mas fui interrompida pela minha mãe. Vamos buscá-lo na próxima sexta-feira, e então podemos todos dirigir até a formatura de Brooke com estilo no sábado. Me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não apenas minha formatura estava sendo ofuscada, mas eles nem haviam considerado como eu chegaria à minha própria cerimônia. Era simplesmente esperado que eu fosse junto no Tesla novo de Amber, como um pensamento tardio. Murmurei algo sobre precisar pegar minhas roupas e fugir para o porão, lágrimas ardendo nos meus olhos. Enquanto enfiava suéteres em uma mala, podia ouvi-las lá em cima, discutindo animadamente recursos e opções de cores. Naquela noite de volta no meu apartamento, desabei enquanto contava para minha colega de quarto Jéssica o que havia acontecido. Seus pais estão comprando um Tesla para sua irmã adolescente, enquanto você mal consegue pagar trocas de óleo para sua armadilha mortal. Jéssica estava furiosa em meu nome, e eles nem pensaram em como você vai chegar à formatura. Isso é além de errado, Brooke. Talvez eu esteja exagerando, eu disse, enxugando os olhos. Eles sempre foram assim. Isso não torna certo, Jéssica insistiu. Você precisa se defender. Diga a eles como se sente. Qual é o sentido? Eles não me escutam. Nunca escutaram. Então faça eles te ouvirem, Jéssica disse firmemente. Você está se formando com honras. Você trabalhou duro pra caramba enquanto Amber estava festejando numa casa de irmandade com o dinheiro deles. Se eles não conseguem ver seu valor, você precisa mostrar a eles. Assenti, mas conforme o dia da formatura se aproximava, minha ansiedade só crescia. Eu finalmente encontraria coragem para falar, ou ficaria em silêncio como havia feito por 22 anos. O dia da formatura. A sexta-feira antes da formatura amanheceu clara e brilhante, um presente raro na primavera tipicamente cinzenta de Seattle. Acordei cedo para fazer minha prova final em análise de marketing, o último obstáculo antes de oficialmente completar meu grau. Apesar do nó no estômago que estava lá desde descobrir a surpresa do Tesla de Amber, consegui me concentrar o suficiente para ir bem na prova. Terminou com cores voadoras, vejo, disse o professor Wilson quando entreguei meu teste. Não que eu esperasse menos de você, Brooke. Você foi uma das minhas estudantes mais dedicadas. Sorri, grata pelo reconhecimento. Obrigada. Sua aula foi inestimável. Depois da prova fui para meu último turno na biblioteca do campus, onde havia trabalhado durante toda a faculdade. Meu supervisor Thomas havia organizado uma pequena reunião de despedida com a equipe, completa com um cartão assinado por todos e um bolo modesto. Realmente vamos sentir sua falta por aqui, disse Thomas, me entregando uma sacola de presente que continha um lindo diário encadernado em couro. Por ano sem uma única chegada atrasada ou problema, você estabeleceu o padrão impossivelmente alto para seu substituto. Pesquei para conter as lágrimas, tocada pelo gesto. Obrigada a todos vocês. Este trabalho foi uma tábua de salvação para mim. Depois de me despedir, chequei meu telefone para encontrar 3 ligações perdidas da minha mãe. Liguei de volta enquanto caminhava para meu apartamento. Brooke, finalmente, ela atendeu no primeiro toque. Estamos na concessionária Tesla pegando o carro de Amber. Está absolutamente deslumbrante. Exterior branco com interior de couro vegano branco. Prêmio em tudo. Que ótimo, consegui dizer, engolindo o nó na garganta. Sobre amanhã. Sim, é por isso que estou ligando, ela interrompeu. A cerimônia começa às 13 horas, certo? Vamos precisar sair cedo para encontrar estacionamento. Seu pai acha que devemos chegar lá às 11h30 para conseguir bons lugares. Mãe, eu disse firmemente. Preciso estar lá às 10 horas para a formação dos graduandos. Estou tentando conversar com você sobre transporte a semana toda. Ah? Ela pausou como se esse pensamento não tivesse ocorrido a ela. Bem, estaremos ocupados preparando o carro de Amber para sua primeira grande viagem. Você não pode simplesmente pegar o ônibus? Há uma rota direta do seu apartamento ao campus, não há? Parei de andar, atordoada por sua sugestão casual. Você quer que eu pegue o ônibus para minha formatura universitária? No meu cabelo e beca? É apenas prático, querida. Todos os outros estarão conosco no Tesla novo de Amber, e não haverá espaço se precisarmos levar sua avó também. O ônibus é um meio de transporte perfeitamente confiável. O mundo pareceu inclinar ao meu redor. Todos os outros, como se eu não fosse parte da família, como se eu fosse alguma conhecida distante que precisava encontrar seu próprio caminho para o evento. Você está sugerindo que eu ande de ônibus para minha formatura enquanto minha irmã mais nova dirige seu Tesla novinho em folha que vocês compraram para ela sem nenhum marco em particular para minha cerimônia de formatura. Não consegui impedir a mágoa e raiva da minha voz. Não seja dramática, Brooke, minha mãe suspirou. Você sempre foi tão independente. Pensei que você apreciaria cuidar disso sozinha em vez de depender de nós para te levar por aí. Ao fundo, podia ouvir Amber e meu pai rindo sobre algo, completamente alheios à nossa conversa. Tenho que ir, eu disse, minha voz grossa com lágrimas não derramadas. O dia especial de Amber está esperando. É a solução prática, minha mãe repetiu, perdendo ou ignorando meu sarcasmo. Tivemos na cerimônia amanhã. Não esqueça de usar aquele vestido bonito sob sua beca. Desliguei e fiquei congelada na calçada, pessoas passando por mim a caminho das atividades de sexta-noite. Uma mistura de emoções me lavou. Choque, mágoa, raiva e finalmente uma estranha sensação de clareza. Era isso que meus pais eram. Era isso que eles sempre foram. Nenhuma conquista minha jamais se equipararia à existência de Amber. Disquei para minha avó. Vovó Hannah é a Brooke.
Aí está minha graduanda, sua voz calorosa instantaneamente proporcionou conforto. Você está pronta para amanhã? Eles estão me fazendo pegar o ônibus, eu soltei, lágrimas finalmente derramando. Para minha própria formatura porque estão ocupados com o Tesla novo de Amber. Houve uma longa pausa antes da minha avó falar, sua voz incomumente dura. Eles fizeram o quê? Através de soluços quebrados, expliquei tudo. O Tesla, a questão do transporte, anos de ser negligenciada e desvalorizada. Ah, minha querida menina, disse vovó Hannah quando terminei. Eu gostaria de poder dizer que estou surpresa, mas tenho observado esse padrão por muito tempo. Sua mãe fez a mesma coisa com sua tia Carol quando eram crianças. O que eu faço? Perguntei, me sentindo como uma criança perdida apesar de ser uma graduanda universitária. Você tem duas escolhas, ela disse firmemente. Você pode continuar aceitando o tratamento deles, ou pode começar a estabelecer limites. Nenhuma é fácil, mas apenas uma leva à cura. Estou tão cansada de ser invisível, sussurrei. Então pare de permitir que eles olhem através de você, ela respondeu. Mas qualquer que seja sua decisão, saiba que eu te vejo, Brooke. Sempre te vi. E estou tremendamente orgulhosa da mulher que você se tornou, com ou sem o reconhecimento deles. A jornada de ônibus. Depois de conversar com minha avó, voltei para meu apartamento e passei a noite me preparando para a formatura. Passei cuidadosamente minha beca, lustrei meus sapatos e separei o vestido que minha mãe havia insistido que eu usasse. Um número azul marinho sensato que não chamaria atenção para mim mesma. Enquanto pendurava a beca, meu telefone apitou com uma mensagem da minha amiga de infância Mia. Mal posso esperar para te ver caminhar amanhã. Você trabalhou tão duro para isso. Me avise se precisar de qualquer coisa. Olhei fixamente para a mensagem, grata pelas pessoas que realmente me valorizavam. Talvez essa fosse a chave. Focar naqueles que me viam em vez de lamentar aqueles que não viam. Programei meu alarme para 7 horas, determinada a passar pela formatura com dignidade, mesmo que isso significasse andar de ônibus no meu cabelo e beca. Amanhã seria meu dia, mesmo que minha família não pudesse ver isso. E talvez, só talvez, também seria o dia em que eu finalmente encontraria minha voz. Amanhã da formatura acordei antes do meu alarme, a luz do sol filtrando através das minhas cortinas finas. Por um breve momento abençoado, senti apenas excitação. Estava me formando hoje, a culminação de 4 anos de trabalho duro e determinação. Então a realidade voltou quando me lembrei de que estaria pegando o ônibus para minha própria cerimônia. Chequei meu telefone para encontrar mensagens de parabéns de amigos e uma única mensagem da minha mãe. Não esqueça que estamos nos encontrando na entrada principal às 12h30. Amber quer tirar fotos da família com seu carro novo. Nenhum parabéns. Nenhum estamos orgulhosos de você. Apenas logística centrada em Amber e seu Tesla. Me arrumei cuidadosamente, fazendo minha maquiagem e cabelo antes de vestir o vestido azul marinho e meus cordões de honra. Quando coloquei o cabelo na cabeça e me olhei no espelho, senti uma onda de orgulho apesar de tudo. Eu havia feito isso. Eu, não o dinheiro ou conexões dos meus pais. Apenas meu próprio trabalho duro e persistência. Minhas colegas de quarto já haviam saído para a cerimônia, cada uma com suas próprias famílias vindo buscá-las. O apartamento estava silencioso enquanto juntei minhas coisas, dei uma última olhada ao redor e saí para o ponto de ônibus 3 quarteirões adiante. A manhã de Seattle estava cinzenta e enevoada, uma chuva leve começando a cair enquanto eu caminhava. Agarrei meu cabelo para impedir que voasse, já sentindo gotículas encharcando minha beca. Quando cheguei ao ponto de ônibus, a chuva havia aumentado e me abriguei sob o pequeno abrigo, tentando manter meu traje de formatura seco. Um carro buzinou ao passar e olhei para cima para ver colegas do meu programa de marketing acenando de dentro, suas famílias os levando para a cerimônia. Forcei um sorriso e acenei de volta, então me virei rapidamente, não querendo que parassem e perguntassem por que eu estava num ponto de ônibus no meu cabelo e beca. Se formando hoje, querida? Uma voz perguntou. Me virei para ver uma mulher idosa com olhos gentis sentada no banco, um guarda-chuva agarrado em suas mãos nodosas. Sim, respondi, tentando soar alegre. Universidade de Washington? E você está pegando o ônibus? Ela pareceu surpresa. Minha família teve outros arranjos de transporte, eu disse diplomaticamente. A mulher me estudou por um momento, então bateu no assento ao lado dela. Eu sou Doris. Sente-se antes de ficar mais molhada. Sentei, grata pela companhia e o abrigo de seu grande guarda-chuva. Deixe-me adivinhar, disse Doris. Drama familiar? Ri apesar de mim mesma. É tão óbvio assim? Apenas para alguém que já passou por isso, ela respondeu. Me formei na escola de enfermagem em 1962. Meus pais não vieram porque estavam assistindo ao jogo de beisebol do meu irmão. Peguei 2 ônibus no meu uniforme branco e cabelo. Como você lidou com isso? Perguntei, de repente ansiosa por sua sabedoria. Não bem no início, Doris admitiu. Fiquei com raiva por anos, mas eventualmente percebi que a falha deles em ver meu valor não diminuía. Apenas mostrou suas limitações, não as minhas. Antes que eu pudesse responder, o ônibus chegou, seus freios rangendo enquanto parava na calçada. Doris insistiu que eu embarcasse primeiro, e o motorista sorriu ao ver meu traje de formatura. Parabéns, ele gritou, recusando minha passagem. É por minha conta hoje. Considere um presente de formatura. Dentro do ônibus, vários passageiros ofereceram parabéns similares. Uma mulher de uniforme médico insistiu que eu pegasse seu assento na frente.
A gentileza desses estranhos trouxe lágrimas aos meus olhos, seu reconhecimento mais significativo do que eles poderiam saber. Enquanto o ônibus roncava em direção ao campus, meu telefone vibrou com uma mensagem de Amber. Meu Deus, o Tesla é incrível. Mamãe e papai estão me deixando dirigir todo mundo para sua coisa. Tão animada para todo mundo ver. Anexada estava uma foto dela posando ao lado do Tesla branco reluzente, meus pais radiantes orgulhosamente atrás dela. Desliguei meu telefone e o coloquei no bolso, não disposta a deixar isso estragar este momento. A viagem de ônibus trouxe de volta memórias de outras vezes em que fui negligenciada. Meu aniversário de 16 anos quando meus pais esqueceram de me buscar no treino de debate porque estavam comprando um telefone novo para Amber. Formatura do ensino médio quando chegaram atrasados e saíram cedo para o recital de dança de Amber. Incontáveis conquistas recebidas com reconhecimento distraído, enquanto as menores conquistas de Amber eram celebradas luxuosamente. Ainda assim, no meio dessas memórias dolorosas, me encontrei pensando nas palavras de Doris. A falha deles em ver meu valor não o diminuía. Talvez fosse hora de eu realmente acreditar nisso. O ônibus se aproximou do campus, agora lotado de graduandos e suas famílias. Através da janela podia ver pais orgulhosos tirando fotos, avós carregando flores, irmãos segurando cartazes de parabéns. Um nó se formou na minha garganta, mas o engoli. Hoje ainda era minha conquista, mesmo que minha família não pudesse reconhecê-la adequadamente. Quando me preparei para sair, Doris tocou meu braço. Lembre-se, querida, a família nem sempre é quem te cria. Às vezes, são aqueles que te veem. Encontre essas pessoas e as mantenha por perto. Agradeci a ela, estranhamente tocada por esse breve encontro com uma estranha que de alguma forma entendeu exatamente o que eu precisava ouvir. Saindo do ônibus, avistei Jéssica esperando na entrada do campus, vasculhando a multidão. Brooke, ela gritou, correndo até mim. Estava preocupada que você não conseguisse chegar. Você realmente pegou o ônibus? Na sua beca? Tradição familiar, eu disse ironicamente, endireitando meu cabelo ligeiramente úmido. A expressão de Jéssica escureceu. Eles realmente fizeram você vir de ônibus enquanto estão desfilando em um Tesla novinho em folha? Isso é além de errado. Está tudo bem, eu disse automaticamente, então me corrigi. Na verdade, não está tudo bem, mas não vou deixar isso estragar hoje. Essa é minha garota. Jéssica entrelaçou seu braço no meu. E só para você saber, meus pais querem nos levar para jantar depois da cerimônia. Eles insistem. Senti uma onda de gratidão por Jéssica e sua família, que sempre me fizeram sentir bem-vinda. Eu gostaria disso. Enquanto caminhávamos em direção à área de montagem dos graduandos, me senti simultaneamente exausta e determinada. A viagem de ônibus me havia dado tempo para refletir sobre anos de desigualdade e conquistas negligenciadas, mas também me mostrou a gentileza de estranhos e me lembrou de que eu não estava sozinha, mesmo que minha própria família não pudesse me ver claramente. Pronta para se formar? Jéssica perguntou enquanto nos aproximávamos do mar de becas e cabelos pretos. Mais do que pronta, respondi, endireitando os ombros. É hora. A cerimônia de formatura. A área de montagem dos graduandos fervilhava de excitação enquanto centenas de futuros ex-alunos ajustavam seus cabelos, endireitavam seus cordões de honra e tiravam selfies com amigos. Me alinhei com os outros formandos em marketing, tentando focar na ocasião momentosa em vez da situação da minha família. Onde estão seus pais? Perguntou Tyler, um colega com quem havia trabalhado em vários projetos em grupo. Minha família tem me mandado mensagens sem parar tentando encontrar a entrada certa. Minha família está vindo separadamente, eu disse vagamente, ajustando meu cabelo. A minha também, acrescentou Zoe, outra formanda em marketing. Meus pais são divorciados e insistem em sentar em lados opostos do auditório. Todos riram, compartilhando histórias de pais superansiosos e peculiaridades familiares. Sorri junto, mas permaneci quieta, não querendo explicar que minha família estava atrasada porque estavam exibindo o Tesla novo da minha irmã, um presente que haviam dado a ela, em vez de me ajudar a chegar à minha própria formatura. Através das janelas do salão de montagem, podia ver família se dirigindo ao auditório principal. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe. Onde devemos estacionar o Tesla? Há estacionamento especial para a formatura? Não me incomodei em responder. Que eles mesmos descobrissem dessa vez. Enquanto nos alinhávamos alfabeticamente para a procissão, avistei minha família finalmente chegando, 20 minutos atrasados, fazendo uma cena ao entrar. Amber liderava o caminho em um vestido branco justo que combinava com seu carro novo, meus pais a seguindo como assistentes em vez do contrário. Várias cabeças se viraram para assistir sua entrada, exatamente o tipo de atenção que Amber adorava. A cerimônia começou com pompa e circunstância, tocando enquanto marchávamos para o auditório. Apesar de tudo, senti uma onda de emoção ao entrar, a culminação de anos de trabalho duro incorporada neste momento. O presidente da universidade deu as boas-vindas a todos, então apresentou a oradora da formatura, doutora Elisa Shen, uma renomada executiva de marketing e ex-aluna da UW. A doutora Shen se aproximou do pódio com confiança, observando os graduandos com um sorriso caloroso. Hoje quero falar sobre algo que não ensinam nas aulas de negócios, seu valor intrínseco, ela começou. Me endireitei na cadeira de repente alerta.
A sociedade frequentemente mede valor através de validação externa, o carro que você dirige, a casa em que vive, a atenção que recebe. Mas o verdadeiro valor vem de dentro. É construído através de perseverança, integridade e autoconfiança, especialmente quando ninguém está observando. Suas palavras pareciam perfurar diretamente através de mim, como se ela estivesse falando sobre minha situação exata. Alguns de vocês tiveram todas as vantagens: apoio financeiro, conexões familiares, encorajamento infinito. Outros lutaram por cada centímetro de progresso, frequentemente invisíveis e não celebrados. A esses estudantes especialmente eu digo isto: o fato de outros falharam em reconhecer sua luz não a faz brilhar menos intensamente. Na verdade, a luta para ser visto frequentemente cria os líderes mais resilientes e compassivos. Lágrimas se formaram nos meus olhos enquanto a doutora Shen continuava. Seu valor não é determinado pela capacidade dos outros de vê-lo. Lembrem-se disso conforme avançam para um mundo que continuará a negligenciar a excelência silenciosa em favor da mediocridade chamativa. O resto de seu discurso se borrou enquanto eu processava suas palavras. Eu havia permitido que a percepção dos meus pais definisse meu valor todos esses anos? A revelação foi simultaneamente dolorosa e libertadora. Quando chegou a hora dos graduandos atravessarem o palco, respirei fundo e me preparei. Fileira por fileira, nos levantamos e caminhamos em direção ao palco. Quando minha fileira foi chamada, examinei a audiência, localizando minha família na seção do meio. Minha mãe estava no telefone, meu pai estava checando o relógio, e Amber estava tirando selfies. Nenhum deles estava olhando para o palco. Brooke Mitchell, bacharel em ciências em marketing, summa cum laude, o reitor anunciou enquanto subi no palco. Esperava atravessar em silêncio como muitos outros antes de mim. Em vez disso, ouvi um estrondo ensurdecedor do fundo do auditório. Sobressaltada, olhei para cima para ver minha avó Hannah de pé, apesar de sua artrite, aplaudindo furiosamente. Ao lado dela estavam os pais de Jessica e vários dos meus colegas da biblioteca, incluindo Thomas. Eles seguravam uma faixa: "Parabéns, Brooke. Nós tivemos." A emoção me dominou enquanto aceitei meu diploma, lágrimas fluindo livremente agora. Essas pessoas, algumas relacionadas por sangue, outras por circunstância, haviam feito o esforço de estar aqui, totalmente presentes para mim. Elas me viam, elas me celebravam. E naquele momento foi suficiente. Quando retornei ao meu lugar, olhei para minha família. Meus pais pareciam confusos e envergonhados pela torcida inesperada. Amber parecia irritada que a atenção havia se desviado dela. Pela primeira vez, não me importei com suas reações. O confronto. Após a cerimônia, os graduandos inundaram o pátio para encontrar suas famílias. Encontrei minha avó primeiro, a puxando para um abraço apertado. "Você veio", sussurrei, ainda em descrença. "Seu médico disse que a viagem seria demais com sua artrite. Cavalos selvagens não conseguiriam me manter longe", vovó Hannah respondeu, segurando meu rosto em suas mãos. "Estou tão orgulhosa de você, minha garota brilhante." Thomas e meus outros colegas ofereceram parabéns antes de se retirarem taticamente para me dar tempo com a família. Os pais de Jessica insistiram em tirar fotos minhas com meu diploma, tratando o momento com a reverência que merecia. Foi nesta bolha calorosa de celebração genuína que meus pais e Amber finalmente me encontraram. "Aí está você", minha mãe exclamou, como se eu fosse quem era difícil de localizar. "Estivemos procurando em todo lugar. Quem eram todas aquelas pessoas torcendo por você? Foi um pouco demais, não acha?" "Eram pessoas que queriam celebrar comigo", eu disse simplesmente. "Bem, precisamos tirar fotos da família ao lado do carro novo de Amber antes da taxa de estacionamento aumentar", meu pai disse, checando o relógio novamente. "O Tesla está estacionado na seção VIP. Tivemos que pagar extra, mas vale a pena pela declaração que faz." "Sério, Brooke? Espere até ver", Amber se gabou, completamente alheia ao significado do dia. "O interior é incrível. Todo mundo tem parado para olhar. Um cara até perguntou se eu era uma modelo profissional fazendo uma promoção da Tesla. Algo dentro de mim finalmente estourou. Silenciosamente e definitivamente. Anos de me esgotar trabalhando, anos de manter notas quase perfeitas enquanto trabalhava meio período, anos de assistir minha irmã ganhar tudo de mão beijada enquanto eu lutava. E agora, no que deveria ter sido meu dia, eles nem conseguiam fingir se importar com minha conquista. "Não", eu disse, a palavra saindo clara e firme. "Não o quê?", minha mãe perguntou, já se virando em direção ao estacionamento. "Não, não vou tirar fotos da família ao lado do Tesla de Amber no meu dia de formatura." Meu pai franziu a testa. "Não seja difícil, Brooke. São apenas algumas fotos." "Nunca foi apenas sobre fotos", eu disse, minha voz ganhando força. "É sobre uma vida inteira de ser tratada como menos. É sobre vocês comprarem um carro de luxo para minha irmã adolescente enquanto me fazem pegar o ônibus para minha própria formatura. É sobre chegarem atrasados à minha cerimônia porque estavam ocupados demais babando pela Amber e seu brinquedo novo. Isso não é justo", minha mãe protestou, olhando nervosamente ao redor enquanto famílias próximas olhavam em nossa direção. "Sempre apoiamos você." "Apoiaram?", perguntei, me surpreendendo com minha calma. "Quando foi a última vez que vocês compareceram a qualquer evento que importava para mim sem ficar olhando o relógio ou sair cedo para algo de Amber? Quando vocês já celebraram minhas conquistas com nem metade do entusiasmo que mostram pelas medíocres dela? Eu tive boas notas este ano", Amber se intrometeu, indignada. "Você tirou CS com alguns BS numa universidade em que as doações do papai ajudaram você a entrar."
Enquanto vivia num apartamento de luxo que eles pagam com uma mesada mensal que excede o que eu ganho trabalhando 20 horas por semana, respondi. E por isso você ganhou um Tesla. Eu me formei summa cum laude enquanto trabalhava durante toda a faculdade, e ganhei uma passagem de ônibus. O rosto do meu pai avermelhou. Isso é completamente diferente. Amber precisa de mais apoio. Você sempre foi independente. Eu tive que ser independente, eu disse calmamente. Vocês nunca me deram outra escolha. É disso que se trata, minha mãe perguntou, sua voz subindo. Um carro? Se você queria um carro, deveria ter dito algo. Não é sobre o carro, minha avó se intrometeu, dando um passo à frente. É sobre ver sua filha, realmente vê-la pela primeira vez em 22 anos. Meus pais se viraram para ela surpresos, como se apenas agora notassem sua presença. Mãe, este não é o lugar, minha mãe começou. Se não agora, quando? Vovó Hannah interrompeu. Tenho observado esse padrão por décadas. Carol foi tratada da mesma forma que você trata Brooke, invisível e menos importante, a menos que esteja prestando algum serviço para a família. E agora você está continuando o ciclo com suas próprias filhas. Minha mãe empalideceu com a menção da irmã dela, minha tia Carol, que tinha contato limitado com a família. Brooke trabalhou mais duro que qualquer pessoa que conheço, minha avó continuou. Ela merecia ter seus pais a levando para a formatura, no mínimo. Ela merecia celebração, reconhecimento e respeito, não ser um pensamento tardio para o carro novo de Amber. Uma pequena multidão havia se reunido, assistindo o drama se desenrolar. Senti uma mão escorregar na minha e me virei para ver Jéssica ao meu lado em apoio silencioso. Preciso ir, eu disse, de repente exausta pela confrontação. A família da minha amiga me convidou para um jantar de formatura, pessoas que realmente querem celebrar comigo. Brooke, você não pode simplesmente se afastar da sua família, meu pai protestou. Me observem, respondi. Então me virei para sair com Jéssica, vovó Hannah nos seguindo. Enquanto nos afastávamos, ouvi Amber perguntar com voz confusa, então, não vamos tirar fotos com o Tesla? E pela primeira vez em anos, me encontrei rindo, genuinamente rindo, do absurdo de tudo aquilo. Ao me defender, descobri uma força que não sabia que possuía. Se minha família reconhecia meu valor ou não, eu finalmente o fazia. Um novo começo. Após a cerimônia de formatura, os pais de Jéssica nos levaram para um jantar adorável num restaurante à beira-mar. Eles pediram champanhe, fizeram brindes sinceros à minha conquista e me trataram como família. Vovó Hannah se juntou a nós, seus olhos brilhando de orgulho toda vez que olhava para mim. Por essas poucas horas, me permiti desfrutar da celebração que merecia. A Brooke, disse o pai de Jéssica, erguendo sua taça cuja determinação e brilhantismo a levarão aonde ela quiser ir, e que finalmente encontrou sua voz hoje, acrescentou vovó Hannah com uma piscada. Quando terminamos o jantar, meu telefone mostrava 12 ligações perdidas e 23 mensagens de texto dos meus pais e Amber. Silenciei e o coloquei de volta na bolsa. Qualquer crise que estivessem vivenciando poderia esperar até amanhã. Hoje era meu. Jéssica ofereceu para eu ficar no hotel dos pais dela, mas recusei. Precisava enfrentar meu apartamento, e o que quer que me aguardasse lá, nos meus próprios termos. Vovó Hannah apertou minha mão antes de entrar no carro dos pais de Jéssica. Lembre-se, se defender não é um evento único, ela disse suavemente. É uma prática. Seja gentil consigo mesma se vacilar. Assenti, grata por sua sabedoria, e peguei o ônibus de volta ao meu apartamento. Quando dobramos a esquina da minha rua, vi o Mercedes dos meus pais estacionado do lado de fora do meu prédio. Eles estavam sentados dentro, esperando. Respirando fundo, desci do ônibus e me aproximei do carro deles. Minha mãe me viu primeiro, cutucando meu pai, que estava cochilando no banco do passageiro. Eles saíram às pressas, ambos parecendo descaracteristicamente desarrumados. Brooke, minha mãe correu em minha direção. Estivemos ligando por horas. Onde você estava? No meu jantar de formatura, respondi calmamente, com pessoas que queriam celebrar comigo. Precisamos conversar, meu pai disse, seu tom autoritário retornando. Essa cena que você causou hoje foi completamente inapropriada. Vamos subir, sugeri. Não querendo ter essa conversa na rua. Minhas colegas de quarto saíram para o fim de semana. Uma vez no meu apartamento, meus pais observaram os arredores modestos com desgosto mal disfarçado. Meu pai andava pela pequena sala enquanto minha mãe se acomodou desconfortavelmente no nosso sofá de segunda mão. Brooke, meu pai começou, entendo que você estava chateada com os arranjos de transporte hoje, mas envergonhar publicamente sua família foi inaceitável. É isso que você acha que aconteceu? Perguntei. Que eu estava fazendo birra por uma carona. O que mais poderia ser? Minha mãe jogou as mãos para cima. Demos tudo para você. Eu tinha uma bolsa, interrompi, e trabalhei 20 horas por semana para cobrir despesas de moradia. Teríamos ajudado se você tivesse pedido, meu pai rebateu. Você sempre foi tão independente, tão capaz. Amber precisa de mais apoio. Não, eu disse firmemente. Amber recebe mais apoio. Há uma diferença. Isso é ridículo, minha mãe zombou. Sempre tratamos vocês duas igualmente. Mesmo? Caminhei até meu quarto e voltei com uma caixa de sapatos. Deixe-me mostrar algo. Abri a caixa e comecei a colocar itens na mesa de centro. Um cartão de aniversário de quando fiz 16 anos com um vale-presente de R$ 100 dentro. Ao lado, uma foto do aniversário de 16 anos de Amber mostrando ela com seu Honda novo. Meu anúncio de formatura do ensino médio ao lado de um extrato bancário mostrando os R$ 400 que meus pais depositaram como presente. Um recorte de jornal da equipe de vôlei de Amber com meus pais proeminentemente destacados nas arquibancadas.
minha carta de aceitação da faculdade sem nota de parabéns. E finalmente uma passagem de ônibus de hoje cedo. Este é um registro da desigualdade, eu disse calmamente. Não em um momento dramático, mas em 1000 pequenos ao longo de muitos anos. Meus pais olharam fixamente para os itens, momentaneamente sem palavras. Você guardou tudo isso? Minha mãe finalmente perguntou, sua voz pequena. Não para jogar na cara de vocês algum dia, expliquei. Mas para me lembrar de que não estava imaginando coisas, que a diferença em como vocês nos tratavam era real. Antes que pudessem responder, houve uma batida na porta. Abri para encontrar vovó Hannah, que deve ter pegado um táxi do hotel. Pensei que você poderia precisar de reforços, ela disse, entrando. Seus olhos se estreitaram quando viu meus pais. Vejo que a conversa começou. Mãe, isso não é da sua conta, minha mãe começou. Quando minha neta pega o ônibus para sua formatura universitária enquanto vocês desfilam com Amber num Tesla novinho em folha, torna-se da minha conta. Vovó Hannah respondeu asperamente. Stephanie, você está repetindo exatamente o que seu pai fez com você e Carol. Minha mãe se contraiu com a comparação. Isso é completamente diferente. É? Vovó Hannah perguntou. Seu pai favoreceu você porque era extrovertida e charmosa como ele. Você favorece Amber pela mesma razão. Carol era estudiosa e quieta, como Brooke. Você se ressentia de como seu pai tratava Carol. Ainda assim, aqui está você, fazendo a mesma coisa com sua própria filha. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Meu pai, que havia estado defensivo durante toda a conversa, finalmente falou. Brooke sempre pareceu estar bem, ele disse, mas sua voz carecia de convicção. Ela nunca reclamou. Ela não deveria ter que reclamar para ser tratada igualmente, vovó Hannah apontou. Eu pensei, minha mãe começou e então parou, olhando fixamente para os itens na mesa. Pensei que porque você era bem-sucedida por conta própria, você não precisava tanto de nós. Pensei que estávamos dando espaço para você ser independente. Eu precisava de paz, eu disse simplesmente não espaço. Meu pai passou a mão pelo cabelo, parecendo genuinamente perturbado pela primeira vez. O Tesla foi excessivo, não foi? Mesmo para Amber. Não é apenas sobre o Tesla, eu disse. Embora me fazer pegar o ônibus para a formatura enquanto compravam um carro de luxo para ela certamente trouxe tudo em foco. O que você quer de nós agora? Minha mãe perguntou, e fiquei surpresa ao ver lágrimas em seus olhos. Como consertamos isso? Não sei se vocês podem consertar 22 anos de desigualdade da noite para o dia, admiti, mas reconhecer é um começo. E entender que daqui para frente nosso relacionamento terá limites. Limites? Meu pai pareceu alarmado. O que isso significa? Significa que não vou aceitar ser tratada como menos que Amber nunca mais. Significa que vou apontar o favoritismo quando vir, e significa que posso precisar de distância às vezes para me proteger. Meus pais trocaram olhares preocupados. Era território novo para todos nós. Aceitei uma entrevista de emprego em Portland na próxima semana, continuei. Se conseguir, vou me mudar. Não para puni-los, mas porque preciso de um recomeço. Portland, minha mãe repetiu. Mas são 3 horas de distância. 3 horas não é nada se vocês realmente quiserem visitar, apontei. E há essas invenções incríveis chamadas telefones que funcionam entre estados. Meu pai quase sorriu com isso. Você realmente pensou sobre isso? Tive anos para pensar sobre isso, respondi. Só nunca tive coragem de dizer em voz alta. Conversamos por mais 1 hora, passando por décadas de mágoa e mal-entendidos. Não houve resoluções perfeitas. Nenhum abraço de grupo choroso como nos filmes. Meus pais não se transformaram subitamente nos pais perfeitamente apoiadores que eu sempre quis. Mas havia algo novo na forma como eles ouviram, realmente ouviram, talvez pela primeira vez. Quando se prepararam para sair, minha mãe hesitou na porta. Nunca quis fazer você se sentir menos amada, ela disse suavemente. Acho que vi muito de mim mesma em Amber, e muito de Carol em você. E projetei todos os meus sentimentos complicados nisso. Sei que não fizeram de propósito, reconheci. Mas o impacto importa mais que a intenção. Depois que saíram, vovó Hannah ficou um pouco mais, me ajudando a processar a conversa. Você acha que algo vai mudar? Perguntei. As pessoas podem mudar, ela disse pensativamente. Mas leva tempo e esforço consistente. Não espere milagres, mas não feche a porta para o progresso. Como se fosse deixa, meu telefone apitou com uma mensagem. Para minha surpresa, era de Amber. Podemos conversar? Só nós duas. Reconciliação com Amber. 20 minutos depois, Amber chegou ao meu apartamento, parecendo descaracteristicamente contida sem nossos pais como audiência. Ouvi tudo, ela admitiu, sentando do outro lado da minha pequena mesa da cozinha. Estava esperando no carro, mas então segui mamãe e papai. Fiquei no corredor ouvindo. E perguntei quando ela ficou em silêncio. E nunca percebi, ela disse, mexendo nas unhas perfeitamente feitas. Sabia que eu ganhava mais coisas, mas pensei. Não sei o que pensei. Que você não se importava com coisas materiais, que estava acima disso de alguma forma. Não estou acima de querer ser valorizada, eu disse calmamente. Amber assentiu, parecendo genuinamente perturbada. Fui bem horrível, não fui? Você era uma criança respondendo à dinâmica que nossos pais criaram, eu disse, me surpreendendo com a generosidade da declaração. Nós duas éramos. Ainda assim, ela mordeu o lábio. Me desculpe, Brooke. E ela hesitou. Disse ao papai que não quero Tesla. Parece nojento agora. Ergui uma sobrancelha, genuinamente chocada. Sério?
Não pareça tão surpresa, ela disse com um toque de sua atitude usual, posso ocasionalmente fazer a coisa certa. Conversamos por mais 1 hora desajeitadamente no início, depois com crescente honestidade. Não foi uma reconciliação perfeita, muita água havia passado debaixo da ponte, mas pareceu o início de um tipo diferente de relacionamento. Um baseado em quem realmente éramos, não nos papéis que havíamos sido designados no drama da nossa família. Quando Amber estava saindo, se virou com vulnerabilidade inesperada nos olhos. Ei, se você conseguir aquele emprego em Portland, talvez eu possa visitar às vezes? Ver como é sua vida lá. Eu gostaria disso, eu disse, e falava sério. Mais tarde naquela noite, enquanto sentava sozinha no meu apartamento silencioso, meu telefone tocou. Era Thomas da biblioteca. Desculpe ligar tão tarde, ele disse. Mas acabei de ouvir do meu amigo da Horizon Marketing em Portland. Eles querem te entrevistar na próxima semana. E Brooke, estão realmente animados com sua candidatura. Sorri, sentindo uma sensação de possibilidade se abrindo diante de mim. Estou também, Thomas. Estou também. Mudando para Portland. 1 mês após a formatura, estava no meu apartamento quase vazio, cercada por caixas. A oferta de emprego em Portland havia sido confirmada. Uma posição júnior em marketing na Horizon com potencial de crescimento. O salário não era extraordinário, mas era suficiente para um apartamento pequeno modesto e um recomeço. Mais importante, era algo que havia conquistado inteiramente por meu próprio mérito. Jéssica estava sentada de pernas cruzadas no chão, me ajudando a separar os últimos pertences. Ainda não posso acreditar que você está realmente saindo, ela disse, embrulhando cuidadosamente uma foto emoldurada nossa do primeiro ano. Mal posso acreditar eu mesma, admiti, mas parece certo. Os meses desde a formatura haviam trazido mudanças inesperadas na dinâmica da minha família. Não havia transformação dramática. Meus pais não se tornaram subitamente perfeitamente sintonizados às minhas necessidades. Mas havia pequenas mudanças que sugeriam que pelo menos estavam tentando. No fim de semana anterior, meu pai havia me convidado para almoçar, só nós dois. Algo que nunca havia acontecido antes. Nos sentamos um de frente para o outro num café local, inicialmente desajeitado sem Amber ou minha mãe para preencher o silêncio. Tenho pensado muito sobre o que você disse, ele finalmente ofereceu, mexendo seu café desnecessariamente, sobre sempre se sentir negligenciada. Esperei, dando-lhe espaço para continuar. Acho, ele disse lentamente, que assumi que porque você era tão capaz, não precisava tanto de mim. Focava em Amber porque ela parecia precisar de mais orientação, mais atenção. Ele olhou para cima, encontrando meus olhos. Mas isso não foi justo com você. Não, concordei. Não foi. Não posso mudar o passado, ele continuou. Mas quero que você saiba que vejo o quanto você trabalhou, quanto conquistou sozinha, e lamento não ter estado lá para mais disso. Não era tudo, mas era algo. Um reconhecimento que eu havia esperado anos para ouvir. Gostaria de ajudar com suas despesas de mudança, ele acrescentou. Não porque você precisa, mas porque quero apoiar este novo capítulo. Inicialmente quis recusar para provar que podia fazer isso inteiramente sozinha, mas percebi que aceitar ajuda não diminuía minha independência. Às vezes apoio era apenas apoio. Obrigada, eu disse. Apreciaria isso. As tentativas da minha mãe de conexão eram mais desajeitadas, mas igualmente sinceras. Ela me havia convidado para um café no dia após meu almoço com papai, claramente tendo coordenado seus esforços. Portland tem alguns bairros lindos, ela disse, tendo pesquisado extensivamente a cidade. O Pearl District supostamente é muito moderno para jovens profissionais. Também é muito caro, apontei. Vou ficar num bairro menor do outro lado do rio. Ela sentiu, absorvendo essa informação. Sabe, nunca morei a mais de 15 quilômetros de onde cresci, ela disse inesperadamente. Às vezes me pergunto como teria sido começar do zero em algum lugar novo. Vi algo nos olhos dela então, uma pitada de inveja talvez, ou arrependimento. Ocorreu-me que o favoritismo da minha mãe por Amber poderia ter sido sobre mais do que apenas preferir sua personalidade. Talvez ela visse em Amber a garota confiante e popular que havia sido, e em mim o caminho não seguido. O caminho sério e ambicioso que ela poderia ter escolhido. Não é tarde demais, sugeri. Para tentar coisas novas. Ela sorriu tristemente. Algumas estradas se fecham atrás de você, mas estou orgulhosa de que você está tomando a sua. A palavra orgulhosa pairou entre nós, desconhecida mas bem-vinda. Até Amber havia mostrado crescimento surpreendente. Fiel à sua palavra, ela havia recusado o Tesla, pedindo aos nossos pais para devolvê-lo. Em vez disso, manteve seu Honda e sugeriu que eles doassem a diferença para um fundo de bolsas de estudo. Se essa mudança duraria ainda estava por ser visto, mas parecia um passo significativo. Uma batida na porta me trouxe de volta às minhas reflexões. Jéssica abriu para revelar meus pais e Amber que vieram ajudar com os preparativos finais da mudança. Trouxemos almoço, minha mãe anunciou, segurando sacolas da minha lanchonete favorita, e fita adesiva. Seu pai leu online que você sempre precisa de mais fita do que pensa. As próximas horas passaram num borrão de atividade, encaixotando itens finais, carregando o SUV do meu pai e limpando o apartamento. A dinâmica entre nós ainda estava encontrando seu equilíbrio, conversas às vezes parando em silêncios desajeitados, mas o esforço de todos os lados era tangível. Enquanto nos preparávamos para formar uma caravana até Portland, meus pais dirigindo o SUV carregado enquanto eu o seguia no meu carro usado agora confiável. Um presente de formatura da vovó Hannah. Amber me puxou de lado. Encontrei isso, ela disse, me entregando uma pequena caixa.
estava no armário de armazenamento em casa. Dentro estava uma fita azul desbotada, meu prêmio de primeiro lugar da feira de ciências de todos aqueles anos atrás. Aquela que meus pais haviam perdido. Não sei por que guardei, Amber admitiu. Talvez mesmo então eu soubesse que importava. Olhei para minha irmã, realmente olhei para ela e vi algo novo. Não a criança dourada que tinha tudo entregue de bandeja, mas uma jovem mulher começando a reconhecer seu papel na dinâmica complicada da nossa família. Obrigada, eu disse simplesmente, colocando a fita na minha bolsa. A viagem para Portland marcou tanto um fim quanto um início. Enquanto Seattle desaparecia no meu retrovisor, senti um peso se levantando. Não a resolução completa de 22 anos de história familiar, mas a libertação de finalmente ter falado minha verdade. Meu apartamento novo era minúsculo, mas uma lousa limpa numa cidade onde ninguém me conhecia como a irmã de Amber ou a responsável. Enquanto meus pais ajudavam a carregar caixas pelos 3 lances de escada, os observei absorvendo o espaço modesto com olhos novos, não julgando, mas vendo minha escolha como válida nos seus próprios termos. Depois que tudo foi descarregado, ficamos desajeitadamente na pequena área de estar, o momento da despedida pairando entre nós. Bem, meu pai disse, balançando as chaves do carro, acho que devemos pegar a estrada se quisermos chegar em casa antes de escurecer. Obrigada, eu disse, por ajudarem com a mudança. Claro, minha mãe respondeu. É isso que a família faz. A frase me atingiu como irônica e esperançosa, uma declaração do que deveria ter sido sempre e talvez do que poderia ser daqui para frente. Quando se prepararam para sair, minha mãe hesitou, então me puxou para um abraço mais apertado e longo do que qualquer um que eu conseguia lembrar. Estou tão orgulhosa de você, Brooke, ela sussurrou. Deveria ter dito isso mais vezes. Depois que saíram, fiquei sozinha no meu apartamento novo, cercada por caixas ainda por desembalar e um futuro ainda por ser escrito. A jornada da invisibilidade ao empoderamento não estava completa. Tais transformações nunca estão. Mas eu havia dado o passo crucial de reconhecer meu próprio valor, independentemente de outros conseguirem vê-lo. Meu telefone apitou com uma mensagem da vovó Hannah. Como é a sensação de estar exatamente onde você deveria estar? Sorri, olhando pela janela para minha cidade nova se estendendo diante de mim. Como o início de algo importante, digitei de volta. A viagem de ônibus para a formatura havia sido dolorosa, mas talvez necessária. A indignidade final que me empurrou a reivindicar minha voz e meu valor. No final, o maior presente de formatura não foi um carro, ou mesmo o reconhecimento dos meus pais. Foi a descoberta de que eu podia ficar na minha própria luz, criar minhas próprias celebrações e construir uma vida que honrasse meu valor, se outros o reconhecessem ou não. Enquanto desembalei minha primeira caixa, encontrei o diário que Thomas e meus colegas da biblioteca haviam me dado, abrindo para encontrar uma citação que eles haviam escrito na primeira página. Seu valor não é determinado pela capacidade dos outros de vê-lo. Passei os dedos sobre as palavras, pensando no discurso de formatura da doutora Shen, em Doris no ônibus, no apoio inabalável da vovó Hannah, e em todas as pessoas que me viram claramente quando minha própria família não conseguia.